Graça e paz, povo de Deus, meu amigo, minha amiga, que tudo esteja bem com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Bricker, pregador da palavra. Vídeo de hoje, por que as pessoas não estão mais aceitando o Evangelho de Cristo? Simples. É muito simples essa resposta. Muita gente fala assim, as pessoas estão entrando na igreja, mas não se convertem. As pessoas não estão aceitando Jesus. As pessoas não estão modificando. As pessoas não estão... o caráter da pessoa não modifica. As pessoas não estão tendo uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, uma metanoia. É simples, essa pergunta é simples demais de responder. Por que as pessoas não estão mais aceitando o Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo não está sendo mais pregado. O que estão pregando por aí, a maioria das igrejas, né, se é que a gente pode chamar de igreja, e se é igreja, talvez não seja igreja de Cristo. O que essas igrejas estão pregando não é o Evangelho da salvação de Cristo. Elas não estão mais pregando um Cristo crucificado e ressurreto, aquele que ressurgiu, aquele lá de Apocalipse, né? com um rosto que parece o sol, mais radiante do que o sol, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é esse Cristo que estão pregando, não é esse Evangelho que estão pregando. Estão pregando o Evangelho da prosperidade, estão pregando o Evangelho do eu, né, o Evangelho, estão pregando o Evangelho do próprio discipulado, fazendo discípulos de si mesmos, pregando o Evangelho do comércio, pregando o Evangelho da aposentadoria, pregando o Evangelho da herança, filho de pastor, pastorzinho e vai assumir o ministério, pregando o Evangelho de verdadeiras empresas, conglomerados, empresas que se unem até para se fortificarem, né, para fazer uma simbiose, igrejas que trocam o nome, né? Não, aqui era ministério tal, agora é outro ministério porque o outro estava queimado e agora vamos mudar para repaginar, dar uma repaginada, como se fosse um comércio mesmo, nome fantasia. Estão pregando tudo, menos o Evangelho de Cristo, menos o Evangelho da salvação, que Jesus veio como Cordeiro verdadeiro de Deus, sacrifício verdadeiro, perfeito pelos nossos pecados, para que nós não só ouçamos, mas que nós tenhamos mudança no nosso caráter, mudança de vida. Eu sempre toco nesse assunto, eu sempre toco nessa mesma tecla. Fofocava, não fofoque mais. Se devia, pague. Se dava calote, não dê mais calote. Se adulterava, pare de adulterar. Se separou, casou novamente, não se separe nunca mais. O que você fazia de errado, tudo, o nosso livro de regras, são as Santas Escrituras, as Escrituras Sagradas. Está tudo escrito lá. Quer mudança de vida? Vai ler as Escrituras. Por isso que as pessoas estão se assemelhando tanto ao terreno pedregoso. Eu sempre falo isso também. As pessoas ouvem o Evangelho, ficam todo feliz, mas não tem raiz, não se aprofunda na palavra, não procura conhecer o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, não procura conhecer a conduta de vida de Jesus. Querem conhecer os milagres, querem conhecer as bênçãos, querem viver o melhor nesta terra, mas não querem se preparar para a vida futura. A vida, sim, que o nosso Jesus promete a todos aqueles que creem e lhe seguem e obedecem os seus mandamentos. A vida após esse mundo. Que esse mundo, de acordo com as palavras do nosso próprio Mestre, fala assim, não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem. O Evangelho de Cristo é tão lindo, é tão puro, é tão simples de se pregar, e eu costumo dizer que
que dá para pregar o Evangelho de Cristo em 2 horas. Mas por que pessoas estão demorando 20 anos, 30 anos? Tem pessoas no meu Facebook que passaram a conhecer o Evangelho agora. Dezenas de anos, décadas dentro da igreja, dentro de uma denominação, e agora que passaram a conhecer o Evangelho, porque quando você conhece o Evangelho, a tua vida começa a modificar. Você quer modificar alguma coisa dentro de você, porque agora você é templo do Espírito Santo. E quando nós somos templos do Espírito Santo, quem habita em nós quer fazer uma mudança dentro e não fora. Muito fácil fazer mudança fora, né? É só você comprar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, colocar uma roupa de varão ou de varoa, aprender a falar o crentez, né? Ô glória, ô aleluia, vaso, ô varão, estereótipo. Cristo, o Evangelho, não quer o estereótipo, quer o teu interior. A mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro, como as pessoas estão exigindo. Currais de lobos, pastoreados por lobos, é o que tem sido vários ministérios, que não pregam mais o Evangelho de Cristo, pregam seus próprios evangelhos, suas próprias teologias, suas próprias normas, regras, formas de culto. Esse movimento pentecostal, neopentecostal, isso tudo tirou o foco de Cristo. Cristo não tem sido mais o foco, o alvo tem que ser Cristo. Se não for Cristo, se a denominação não é cristocêntrica, é abominável, é maldita, é demoníaca, satânica. O alvo é Cristo. O alvo não é o ser humano, o alvo não é bens materiais, o alvo é Cristo. Fomos feitos para Ele e não Cristo feitos para nós. Que esse vídeo tenha sido de bênção para a tua vida, para você entender por que pessoas não estão mais aceitando o Evangelho de Cristo. Por que as pessoas não estão tendo mais mudança de vida. Por que as pessoas não mudam mais o seu caráter, a sua moral, continua em declínio, continua ladeira abaixo. Porque as denominações não estão mais pregando o Evangelho de Cristo. Estão pregando coisas mirabolantes, mirabolosas, esoterismo, misticismo, idolatria a pessoas, entretenimento gospel. Meu irmão, diga não para isso tudo. Diga não para isso tudo, que você vai ver que você vai ter mudança de vida sim. Se você se aprofundar na palavra, você vai ver que tudo isso é uma forma de simplesmente tirar o seu olhar para o alvo, para fazer você sair do caminho. É algo diabólico. Seja abençoado por esse vídeo, compartilhe se você gostou, abençoe outras pessoas, tá bom? Tenha um ótimo dia, graça e paz, Deus te abençoe.